A passagem da Palavra de Deus para a qual eu me volto nesta manhã está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós leremos o versículo 1. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Estas palavras de Mateus sobre o Senhor Jesus Cristo, dando início ao Sermão do Monte. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Nosso tema nesta manhã é a verdadeira felicidade. Você deve ter percebido em sua leitura deste Evangelho de Mateus que nos primeiros 4 capítulos ele toca em muitos dos milagres do Senhor Jesus Cristo. E a partir desse capítulo de número 5, ele passa de milagres para doutrinas. Aqui está o Senhor Jesus Cristo ensinando de uma maneira direta, como um mestre que ensina aos seus discípulos a verdade. E aqui nós temos o início do maior de todos os sermões um dia proclamado, ensinado na face da terra, na história da humanidade. Tem sido apelidado de o Sermão do Monte. E este sermão é iniciado pelo Senhor Jesus Cristo com estas palavras: bem-aventurados. Bem, é sobre as bem-aventuranças, essa primeira parte, então, deste sermão, tem sido também assim apelidado. E ele seguirá em uma série de aforismos. Aforismos são declarações breves de verdade, dentro das quais há muito conteúdo, muito alimento para cada um de nós aqui nesta manhã. São declarações profundas e grandiosas a respeito da vida e do caráter de alguém já convertido. Bem, deixe-me começar por aqui. Não nos é dito por Mateus a ocasião cronológica exata deste sermão. Nós sabemos que ele foi pronunciado somente após Cristo escolher os 12 apóstolos, separá-los para o apostolado. Se você abrir comigo em Lucas, no capítulo 4, no capítulo 6, na verdade, no versículo de número 12 a 20, nós lemos essas palavras, estabelecendo isto que acabei de mencionar. Lucas capítulo 6, a partir do versículo de número 12, nós temos essas palavras. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aqui nós temos a lista desses apóstolos. Se você seguir comigo para o versículo 20, na sua cópia, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós. E aqui então nós temos o início do Sermão do Monte, após a escolha dos 12 discípulos. E é tudo o que nós sabemos em termos de uma localização cronológica desse Sermão do Monte. Nós lemos também que o Senhor, após orar ao Senhor, ele escolhe então os seus discípulos, ele cura muitos enfermos na narrativa de Lucas, e então, vendo aquela grande multidão que estava ali, ele sobe a um monte. Bem, e Jesus, versículo 1, vendo a multidão, subiu a um monte. Ver a multidão, isto é, ver as necessidades da multidão. Sempre encheu o coração do Senhor Jesus Cristo ver as necessidades das multidões. Ele olhava para aquele povo para quem ele veio e os via como uma multidão de ovelhas desgarradas sem um pastor a conduzi-las. E assim, vendo esta multidão, ele tem um desejo, é claro, de ajudá-las em suas necessidades. E nós vemos o relato então do seu poder, do seu ensino, da sua grande graça demonstrada a pessoas com todas as necessidades. Mas aqui, neste momento, tendo visto a multidão, no lugar de ir a elas, ele se afasta delas e sobe a este monte. Ele sobe para ali para ter um pouco, é claro, de tranquilidade e também para ensinar os seus discípulos em particular. Bem, foi um monte, não uma montanha, porque não há uma montanha naquela região ali do Lago da Galileia. Assim, nós não chamamos de um sermão da montanha, como está aqui no título introduzido, mas é um monte, ele está à beira do Lago da Galileia, provavelmente por ali. E neste monte o Senhor decide assentar-se, descansar um pouco e ensinar os seus discípulos. Bem, ele sobe para ter um pouco de tranquilidade. E ali, observe as palavras com muita calma de Mateus aqui, porque é importante para nós.
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, bem, ele assentou-se, provavelmente uma pequena penha ali naquele monte, ali há um monte pedregoso, mas também cheio de grama. Ele se assenta para ensinar, como faziam os rabinos nas sinagogas, os mestres em Israel. Na sinagoga, o líder, o mestre, lia a lei em pé, diante de um pequeno púlpito, e então ele assentava-se para ensinar. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele toma a postura de um mestre, ele irá ensinar os seus discípulos. Nós lemos sobre isso, por exemplo, em Lucas, no capítulo 4, agora no versículo 20, um exemplo disso. Em uma sinagoga, o Senhor Jesus Cristo, e cerrando o livro, isto é, o Senhor Jesus, o livro da lei, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre esta palavra. Ele sobe aquele pequeno monte, ele senta-se, seus discípulos se aproximam, e ele começa então a ensiná-los, aproximando-se dele os seus discípulos. Bem, há 2 pontos aqui de grande importância para nós termos em mente ao seguirmos por esse texto. Primeiro, o Senhor está aqui ensinando os seus discípulos. A sua intenção principal neste sermão é os seus discípulos, é ensiná-los. Marque isso é muito importante conforme nós seguimos no texto. E Jesus, vendo a multidão, ele viu a multidão, sobe a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Ele está ensinando crentes, ele está ensinando discípulos. Este seu ensino é primariamente para os seus discípulos, não para a multidão. É claro, a multidão se aproximará gradativamente e nós podemos visualizar, assim por dizer, ali o Senhor sentado ensinando os seus discípulos, não somente os 12, provavelmente um pequeno grupo maior do que os 12 discípulos, junto a ele, ouvindo, sendo ensinado, e no pano de fundo se aproximando a multidão. Assim, aquele ensino irá reverberar também aos ouvidos daquela multidão. Mas o ensino é dirigido aos discípulos. Este é o primeiro ponto de importância a mantermos em mente aqui conforme nós seguimos. Os apóstolos estavam ali. E nós lemos que, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem, abrindo a sua boca é um pleonasmo. Você já se perguntou por que o Senhor Jesus Cristo, Mateus, o evangelista, deseja que nós saibamos que o Senhor se assentou, uma ação física, abriu seus lábios para falar. Bom, se você vai falar, você tem que abrir os lábios. Na maioria das narrativas, e Jesus disse e começou a falar, mas veja o que está acontecendo aqui, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, bem, são pleonasmos, quer dizer, uma redundância. Isso é para chamar a atenção do leitor. Mateus está utilizando de uma ferramenta literária para chamar a minha e a sua atenção. O que ele está dizendo é isto: veja, o Senhor se assenta para ensinar os seus discípulos e ele vai começar a ensinar. Olhe, atente mesmo para os lábios do Senhor Jesus Cristo, porque o que sairá da boca do Senhor Jesus Cristo é ouro. Essa é a ideia. Esteja muito atento a cada palavra, a cada aforismo, a cada vírgula que será dito aqui. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Algo de grandiosa importância. Mateus está dizendo, atente mesmo para os lábios do Salvador, não olhe em volta para a multidão. Fixe a atenção no que ele irá dizer, para não perder nenhuma palavra. E então ele começa a dizer no versículo 3, bem-aventurados, e esta palavra, querido amigo, eu devo gastar alguns minutos nela. Bem-aventurados. A primeira palavra pronunciada pelo Senhor Jesus Cristo é maravilhosa. Aparece 9 vezes aqui nesse texto. A palavra grega traduzida em português, como bem-aventurado, é a palavra makarioi. Perdoe-me o termo, não é necessário que você memorize isso, mas essa palavra, makarioi, ela aparece 55 vezes, estava contando antes de ontem, no Novo Testamento. E é uma palavra muito interessante quando você observa a história, a etimologia desta palavra. A etimologia é o estudo da origem de uma palavra, certo? Mas a maneira como esta palavra veio a ser utilizada aqui no Novo Testamento, ela é muito interessante. Por quê? Bem, você sabe que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles não eram gregos, eles eram judeus. Mas eles escreveram o Novo Testamento numa língua que não era deles, no grego. É como se nós
como discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram chamados, escolhidos para registrar os evangelhos, sendo brasileiros, nós decidíssemos, orientados pelo Espírito, registrar o que vimos e ouvimos em inglês, uma língua que não é nossa. O Novo Testamento foi registrado em uma língua que não era a língua deles, mas era uma língua internacional, universal, como o inglês hoje, digamos. E os apóstolos, que não eram gregos, acompanhe comigo, eles usaram palavras do vocabulário grego, palavras que já tinham naquela cultura, naquele vocabulário, um significado bem firme, bem estabelecido, certo? Eles foram lá e pegaram aquelas palavras para comunicar estas verdades, usando de palavras que já tinham um significado estabelecido há séculos. Mas alguma dessas palavras, marque isso, do idioma grego, os apóstolos pegaram elas e eles ampliaram o significado delas. Deram a elas um significado maior que elas não possuíam em sua língua nativa, em sua cultura nativa. Os apóstolos, que são judeus, estão registrando o evangelho na língua grega, que não é deles, e é claro, estão usando o vocabulário grego, mas o número de palavras que eles usam aqui para registrar, eles ampliam o significado, eles adicionam significado, a essas palavras que não havia originalmente no grego. Espero que até que você esteja acompanhando. E é exatamente isso que acontece com esta pequena palavra, bem-aventurados, no grego, makarioi. Esta palavra existia na língua grega, mas quando Mateus a usa aqui, Lucas também em seu evangelho, eles ampliam o significado. É isso que eu gostaria que você mantivesse em mente em segundo lugar. Bem, essa palavra, ela passará a ser no Novo Testamento associado a certas bênçãos, e então esta palavra ela passa a receber uma dignidade, uma amplitude que ela não tinha antes na cultura grega. Isso acontece em várias palavras do Novo Testamento. Bem, na literatura grega, e você já leu sobre isso, não é? Na escola nós ouvimos sobre isso. Por exemplo, na literatura grega dos poetas, me perdoe essa digressão, querido, esse não é o meu tema nesta manhã, mas eu preciso deste pano de fundo para chegarmos aonde nós estamos indo. Na literatura grega, entre os poetas como Hesíodo, Homero, este termo era muito utilizado, mas veja, acompanha comigo, ele não tinha o mesmo significado que tem aqui, que é usado pelos apóstolos. Na literatura grega, entre os poetas, makarioi era usada em referência aos gregos. Por quê? Perdão, não aos gregos, mas aos deuses, desculpe. Os gregos utilizavam esta palavra em relação aos deuses. Bem-aventurados, felizes, quem são? Bem, são os deuses, os semideuses, os heróis de nosso panteão. Eles eram bem-aventurados, por quê? Por causa do seu poder, da sua elevação, não por causa, é claro, do seu caráter moral. Eles eram bem-aventurados porque os deuses estavam livres das restrições humanas, restrições físicas, restrições geográficas. Sim, eles eram felizes, eles não tinham restrições, eles tinham toda a liberdade, eles não morrem, eles não padecem de enfermidade, eles não têm fome, eles não padecem de miséria. Assim, os deuses são bem-aventurados, os deuses são makariós. E assim estes poetas antigos usavam esta palavra em relação bem-aventurado. Bem-aventurados são esses deuses que não têm que experimentar o que nós experimentamos aqui. Ao longo do tempo, essa palavra começou a ser modificada. E ela começou também a ser usada em relação aos mortos. E os gregos diziam, felizes, bem-aventurados são os mortos. Por quê? Porque eles partiram. Eles não estão mais neste mundo caótico e sofrendo. Eles são felizes, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados são os mortais que já partiram. E essa era a mentalidade dos pagãos. Ser feliz, ser bem-aventurado nessa existência. Bem, não havia felicidade nessa vida, então o morto era o feliz, era o bem-aventurado. Pouco tempo depois, ao longo da história, agora os filósofos gregos, não mais os poetas, usaram esta mesma palavra com significado um tanto diferente. E makarioi agora, bem-aventurado, feliz, já era um sinônimo de conhecimento. Feliz, bem-aventurado, completo. Para o filósofo tinha a ver com conhecimento, alguém que possui conhecimento, o contrário da ignorância. E também sinônimo de quem era próspero materialmente, que pudesse viver regaladamente. Assim, estes gregos usavam esse termo agora, nesse sentido, feliz,
Bem-aventurado é alguém que chegou ao conhecimento. A mente do grego, isto é, a maneira como os gregos definiam a mente humana, era dividida em certas partes. Uma pessoa completa, uma pessoa plena é alguém que possui sofia, prunesis e cinesis. É alguém que possui sabedoria, não só sabedoria, sofia, mas prunesis, prudência, e também cinesis, bom julgamento. Bem-aventurado este homem, esta mulher, que chegou a ter uma mente completa. Ele é feliz, ele é completo, ele possui não só sabedoria, mas prudência e bom julgamento. Então a palavra começou a ser utilizada neste sentido, a palavra que nós estamos lidando aqui no Novo Testamento. Assim, bem-aventurança, veja você, na língua grega de onde os judeus, servos do Senhor, os discípulos, estão tirando as palavras para comunicar estas verdades, bem-aventurado, bem, era o privilégio de poucas pessoas, ou dos deuses, ou dos mortos, ou dos filósofos, dos ricos deste mundo. Era inalcançável. Felicidade, bem-aventurança era inalcançável à grande maioria dos seres humanos. Você percebe como esta palavra era usada? Ou eram os deuses, os que já partiram, ou o rico, o filósofo. No período do Senhor Jesus Cristo, esse era o significado desta palavra. Macarioi eram os filósofos, os ricos. Agora perceba o que acontece aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus nos diz que o Senhor Jesus Cristo se assenta, levanta os seus olhos para os seus discípulos, abre a sua boca e ele diz àqueles homens, àqueles discípulos, Macarióis, vós sois bem-aventurados. Vocês aqui são bem-aventurados. E Mateus toma essa palavra grega e ele agora eleva aquela palavra do seu patamar meramente intelectual para um patamar espiritual. E assim, ele dá a essa palavra grega um conceito, uma amplitude que ela não tinha na cultura grega até então. A palavra grega, Marco, você continua acompanhando, a palavra que os gregos usavam para felicidade era outra palavra. Macarioi é esse estado de grande bem-aventurança, plenitude. Mas eles também tinham a palavra felicidade, como nós. E a palavra felicidade para eles era esta palavra, eu preciso pronunciar essas palavras para você perceber. Era a palavra eudemonia, ou eudemonia. Sabe o que significava para os gregos? Alguém feliz. Era alguém que estava debaixo da proteção de um espírito, de um deus, de um gênio. O termo grego daimonia é o termo que eles utilizavam para espírito, seja bom, seja mal, qualquer que seja, né? O gênio, como a gente vê na literatura. Assim, se uma pessoa inspirada pelos deuses está sobre ele um poder maior, então essa pessoa é eudaimonia, ele é feliz. Esse tipo de coisa era vista em muita gente. Você sabe que alguns daqueles filósofos sofriam daquilo que nós chamamos hoje de epilepsia. Sócrates, por exemplo, era epilético. E eles não entendiam essa condição. E quando eles viam Sócrates tendo um ataque epilético e no chão se mexendo, eles imaginavam que aquele homem estava cheio de grande poder espiritual. Ele era um homem pleno, ele era um homem feliz, que ele não conseguia se conter, esse corpo não conseguia conter. Isso também aconteceu com Gaius Júlio César, não é? Que também era um epilético, às vezes tinha sintomas e ataques de epilepsia. Eles diziam, os deuses estão sobre ele, este homem é inspirado, o corpo é tão frágil para suportar isso. Ele é uma pessoa feliz e ele é uma pessoa plena. Agora, você nunca encontrará no Novo Testamento esta palavra para felicidade que existe no grego. Os discípulos não trouxeram para o Novo Testamento a palavra eudemonia ou eudemonia. Os judeus se afastaram de usar essa palavra por conta das conotações, não é? Que ela implica. Está fora de controle, está sob o controle de outro. É daí que nós tiramos a palavra demônio, mas no original era qualquer espírito, bom ou mau ou anjo bom. E eles decidiram não usar aquela palavra grega, mas usar uma outra palavra para significar felicidade. E sabe qual foi a palavra que eles usaram então para felicidade aqui no Novo Testamento? Macarioi. A mesma palavra para bem-aventurado. Agora volte-se ao versículo de número 3 do capítulo 5. Dizendo, feliz, supremamente feliz, bem-aventurado, mais que feliz, mais que alegre, aquele estado de perfeição, de plenitude de vida sois vós. Ele toma um termo que era usado para um grupo pequeno e inacessível, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, agora diz para aqueles discípulos, vocês são felizes,
bem-aventurado. Usado antes para os ricos, filósofos, os mortos, mas agora para seus discípulos. Ele abre os seus lábios, olha para eles e diz: vocês são bem-aventurados. Bem, eu precisei me delongar aqui, porque eu estou colocando ênfase e gastando tempo com isso. Porque esta palavra, ela vai aparecer, como eu mencionei, 9 vezes aqui. E há uma força de significado muito grande nessa palavra, e que se torna ainda mais claro quando esta palavra feliz, bem-aventurado, é juntada, conectada a um adjetivo. Por exemplo, é isso que ele vai fazer na sequência. Observe comigo. Ele diz, Macarioi, versículo 3, bem-aventurado, e ele adiciona um adjetivo, os pobres em espírito. No versículo 4 ele diz, supremamente feliz, bem-aventurado, e ele adiciona um adjetivo, os que choram. Versículo 5, os mansos, os que têm fome e sede por justiça. Ele diz, quem são neste mundo, nesta terra, nessa existência, ao longo da história, pessoas verdadeiramente plenas, felizes, bem-aventuradas? Ele adiciona um adjetivo para dizer, são essas, essas e essas e essas. Você percebe a grandeza disso aqui? Este é o Senhor da glória, o Senhor Jesus. E se ele está dizendo que aquelas pessoas são bem-aventuradas, ele não está apenas declarando algo vazio. Ele conhece e ele dá esta bênção e esta alegria e esta plenitude de vida. Agora veja a quem ele dá e a quem ele declara serem bem-aventurados, supremamente felizes, mais do que alegre, felicidade completa. É muito interessante, é um grande contraste. Parece até um paradoxo, não é, quando você pensa a respeito. Paradoxos são coisas que parecem que não se encaixam, se contradizem, uma contrária à outra. Algo que não pode ser. Supremamente feliz, quem? Os que choram. Supremamente feliz, quem? Como pode ser isso? Bem-aventurado os pobres, os mendigos. Bem-aventurado na vida, um pobre mendigo foi bem-aventurado. É tremendo. A palavra de Deus toma a ideia de felicidade que o mundo põe em bens, conforto, poder, intelecto, prazer, tudo da esfera material e temporal, e ele coloca em relação ao estado espiritual, o caráter de uma pessoa. Feliz, bem-aventurado, é o humilde de espírito, é o manso, é o que tem fome e sede por justiça. Queridos amigos, não poderia haver hoje uma mensagem mais atual do que esta para a nossa sociedade, mais necessária. Porque o homem, lembre-se, eu estou usando masculino genérico, homem e mulheres, em nossa sociedade ocidental, dita cristianizada, não é? O homem se volta para este mundo para buscar daqui os seus valores, seus objetivos, sua felicidade, construir a sua vida exatamente como faziam os gregos e os romanos passados. Dinheiro não é o que o ser humano busca hoje, conforto material, segurança material, estar seguro fisicamente, no carro, em casa, na rua, financeiramente, emocionalmente, segurança aqui, neste mundo, nesta vida, alegria, plenitude de vida é o meu objetivo. Você vê isso no meio evangélico, no meio espírita, no meio católico, no pagão, naquele que não crê em nada. O ser humano busca nesta vida a bem-aventurança, a felicidade, a alegria, e assim ele se volta para o mundo. E o Brasil, que é um país profundamente materialista e pagão, nós vemos a mesma coisa. Assim, o Sermão do Monte é um discurso do Senhor sobre a verdadeira felicidade. A felicidade que está em colocar a sua felicidade para além deste mundo. Este é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. A concepção popular da pessoa não regenerada de felicidade, qual é? Bem, felicidade, você vê isso na música, na entrevista, na televisão, entre linhas ali aparecendo. Felicidade é aquela pessoa que está livre de preocupações. É a pessoa que teve sucesso, tem uma vida material feliz, e as pessoas olham para esta pessoa, esse sujeito, artista, quem quer que seja, que pessoa bem-aventurada, né? Nós usamos outras palavras, mas é isso que nós estamos dizendo. Veja, está completa, é uma pessoa próspera, é uma pessoa de sucesso,
tem conforto. Não, não, não. O Senhor diz o contrário. Felizes, supremamente felizes, pobres de espírito. Aqueles que choram, aqueles que padecem perseguição. Querido amigo, não há nada aqui neste Sermão do Monte para o não crente. O mundano, ele se volta ao Sermão do Monte, o ímpio diz, eu creio, o que é que eu creio na Bíblia? Eu não creio na Bíblia, eu creio no Sermão do Monte. Vira o seu rosto, dá um tapa, feliz isso. Não há nada, absolutamente nada aqui nestas palavras do Senhor Jesus Cristo para o não crente. Ele não pode ser dito feliz e bem-aventurado. Essas bem-aventuranças aqui são dirigidas a pessoas salvas. Não há nada, mais uma vez, neste sermão, nestas bem-aventuranças, para alguém que rejeita este livro de Deus. Por quê? Bem, porque o ser humano natural, sem a conversão, sem o Espírito de Deus, ele não consegue entender isso aqui. Estou dizendo que ele não consegue, entender racionalmente, ele consegue, mas ele não consegue compreender, abraçar, não é? E segurar isso. Ele simplesmente não consegue compreender. Por quê? Porque tudo isso que nós vamos ler aqui, estamos lendo os lábios do Senhor Jesus Cristo, bem-aventurado este, aquele, isso é fanatismo. É fanatismo. Colocar minha liberdade de lado, deixar as boas coisas desta vida, isso é fanatismo. Essas bem-aventuranças, elas não trazem nenhuma promessa de bênção ao incrédulo, em seu estado de não convertido. Por quê? Bem, porque todos os homens choram, mas nem todos são consolados. Todos os homens choram, mas não porque são pecadores. Assim ele fala a crentes, primeiramente. Sua palavra é dirigida aos discípulos, a pessoas que um dia encararam o seu pecado, a sua pobreza e foram ao Salvador para serem enriquecidos. Salvos, cristãos nascidos de novo, não nominal. Veja, ele não está dizendo aqui, se há alguém aqui nesta multidão que deseja tornar-se um cristão, ser parte do reino de Deus, se você deseja entrar no céu, deseja entrar no reino de Deus, viva assim. Ele não está dizendo como entrar no reino de Deus. Seja pobre, seja pedinte, seja manso, chore, busque justiça e assim você entrará no reino de Deus e você será salvo. Ele não está dizendo aqui como entrar no reino de Deus. Ele está dizendo, aqui estão as características de alguém que já está dentro do reino de Deus. Vós sois bem-aventurados. Quem são estes? Crentes em Jesus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto de gigantesca importância, queridos irmãos e amigos. Esse sermão, essas bem-aventuranças, elas são uma descrição do caráter e não um código de ética a ser seguido, não uma nova lei moral dada ao ser humano, não é um caminho para a salvação por meio de obras, mas são provas de que alguém já nasceu de novo. Terceiro, essas bem-aventuranças, elas não descrevem poucas pessoas, não. Somente os grandes, somente, entre aspas, os santos deste mundo, eles são bem-aventurados. Vejam aqueles puritanos, John Bunyan, e aquele outro homem do século IV, e aquela mulher, eles são bem-aventurados. São santos? Não. Lutero, Calvino, George Miller, David Brainerd, Spurgeon, eles são os bem-aventurados e os felizes. Essas bem-aventuranças não são dirigidas a um grupo pequeno de pessoas, como era dirigido no contexto grego mundano. Por quê? Porque diante de nós, o que nós temos aqui é uma questão de caráter. É o caráter do salvo. É a descrição do crente. Não é a descrição de santos elevados e canonizados. Você sabe que na Igreja Católica, em países católicos, nós temos a tendência de nos levar pela ideia de piedade católica romana, de que santo é aquele que alcançou um patamar que poucas pessoas alcançam, não é verdade? De abnegação, de sacrifício, de devoção. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, todo crente é santo.
A Bíblia não canoniza ninguém, ela canoniza todos que são salvos. Paulo escreve aos santos que estão na igreja XY. Assim mais do que isso, são características de todos os salvos. Bem, e aqui então, finalmente, nos últimos minutos que nós temos, está a primeira dessas características, no versículo 3. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Está conectado o versículo 3 e o 4, mas nós iniciamos no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem, na palavra de Deus, no Novo Testamento, há 3 palavras para pobreza. 2 delas são muito parecidas e significa alguém que tem poucos recursos, está levando a vida ali no sufoco, tem poucos recursos. Mas a palavra que Mateus utiliza aqui é a terceira, se refere a uma pobreza de verdade, uma pobreza real. A pessoa ela é paupérrima, ela é mendicante, ela está em um estado rebaixado na sociedade pela posição social material que ela se encontra. Este é o termo utilizado aqui. Se refere a uma baixeza não moral, mas existencial neste mundo. Este é o termo. Assim, observe o que ele diz, o Salvador: bem-aventurados os mendicantes de espírito. Bem-aventurados os rebaixados, humildecidos de espírito por causa de sua pobreza, que se encontram em si, dentro de si, em um estado lá embaixo, humildecido em espírito, os destituídos espiritualmente pobres, que diante de Deus reconhecem a sua pobreza. Bem-aventurado este homem que diante de Deus reconhece a sua miséria espiritual. Bem-aventurada esta mulher que diante de Deus olha para si mesma e diz: miserável homem que eu sou pobre em meus méritos, eu não tenho nada, eu sou destituído, e eu venho a Ti, Senhor. Eu venho a Ti mendigar por graça, por salvação, por misericórdia. Eu não trago nada em minhas mãos porque eu não tenho nada para oferecer. Eu me reconheço um mendigo espiritual, pobre, cego e nu. Feliz é este homem, esta mulher, porque ele chegou ao ponto exato que o levará ao arrependimento e à vida eterna. Então ele é feliz. A vida eterna lhe será dada. Este é o ponto do verdadeiro arrependimento. Bem-aventurados os mendicantes de espírito, que se encontram lá embaixo, pobres em espírito. E é interessante, não é? Está em primeiro lugar na lista das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Está em primeiro lugar porque essa é a necessidade absoluta. Você percebe? Somente depois dessa característica, as demais, dos versículos seguintes, passam a existir. É claro, o mundo diz o oposto, não é verdade? O que o mundo diz? Ele diz: bem-aventurado o rico, o de sucesso, o que tem bens e conforto. O Senhor Jesus Cristo diz o oposto: bem-aventurado os pobres, os chorosos, os mansos. E aqui nós temos uma prova cabal de que o cristianismo não é uma religião criada pela mente humana. Nenhum ser humano criaria uma religião que louva a tristeza, ser perseguido, a pobreza, ser manso. O mundo não consegue, queridos amigos, entender isso. Que uma pessoa deve se tornar louca para ser sábia. O mundo não entende isso. Que para ganhar a sua vida você precisa perdê-la. O mundo não compreende isso. Que você precisa ser pobre para ser rico. Realmente isto vem da mente do Senhor. E a religião dos homens, o que é, em sua essência? É a religião da prosperidade, do triunfalismo, do pensamento positivo. É isso que permeia todas as religiões asiáticas, ocidentais, e o neopentecostalismo e a sua teologia da prosperidade material e física. Todavia, o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele não declara aquelas pessoas, ou melhor, essas pessoas como bem-aventuradas, porque elas são pobres em outro sentido. Não são pobres em um sentido, não é ser pobre em um sentido material, embora a maior parte de nós somos assim. Nós somos chamados
bem-aventurados por sermos pobres em espírito. Pobre aqui tem a ver com o teu estado espiritual, pobre em espírito. Que é isso? É uma pessoa, querido amigo, eu espero que isso tenha acontecido com todos aqui, que em um determinado momento da sua vida, ao checar sua contabilidade espiritual, a ir através de suas planilhas morais, ele chegou à conclusão de que ele é um falido. E de repente, chocado diante dos seus pecados e tudo que é e fez, comparando, é claro, esses seus méritos ao padrão de Deus, ele diz: eu sou um miserável, eu estou falido, o que Deus requer é justiça perfeita, eu tenho pecado toda a minha vida, miserável homem que sou, eu sou pobre, pobre, pobre. São homens e mulheres pecadores diante de Deus, que se tornaram conscientes um dia de sua falência espiritual, que viram e que encararam, não viraram os olhos, que encararam o seu estado de miséria diante de um Deus justo, e assim souberam e pela primeira vez entenderam que não possuem um lugar no céu, não possuem uma mansão celestial, não possuem uma coroa de vida eterna. Eles chegaram a esta conclusão: eu estou falido diante de Deus. Na minha mente eu pensava que Deus se agradaria de mim porque eu tenho feito algumas coisas, e eu estou acumulando isso em meu livro de notas mentais para apresentar diante de Deus. De repente eu vejo que é um saco furado, de repente eu vejo que isso não é nada, e que todo esse dinheiro que eu acumulei cuidadosamente ao longo desses anos, já entrou um novo plano e a moeda mudou e não vale nada. E o plano é justiça. Senhor, eu vivi a minha religiosidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu agi assim, agora eu entendo pela Tua palavra, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum mérito. Eu me achego diante de Ti, João capítulo 3, com meu currículo de mestre em Israel, e eu tenho que ouvir que eu tenho que voltar ao ABC e nascer de novo? Bem-aventurado então, bem-aventurado estes, diz o Salvador, porque deles, destes pobres, é o reino de Deus. Porque este senso de indignidade espiritual, de desvalor pessoal, me leva a buscar no Salvador a justiça da salvação, que me leva para dentro do reino de Deus. Assim, este crente, este discípulo, embora aos olhos deste mundo é um nada à esquerda, é um rico diante do Senhor, pleno, feliz, pode acordar pela manhã com alegria, pode acordar pela manhã e saber que não há nada neste dia que poderá por fim me separar absolutamente de Cristo. Ele me preservará. Não há maior felicidade do que isso. Pode se levantar desta manhã e saber que se Deus me amou na eternidade passada e me chamou no tempo e no espaço, não pelos meus méritos, Ele nunca me perderá, me lançará fora, me deixará perder pelos meus deméritos. Feliz, feliz. Querido amigo, se houve maior felicidade em minha vida, foi o dia que eu compreendi isso. Antes disso era angústia, era vazio, era tristeza, era acordar a cada dia pela manhã e abrir os olhos e olhar para a janela e dizer: mais um dia e eu não estou salvo. Até aquele dia, pela graça de Deus. Justificados, pois, pela fé em Cristo, pelos seus méritos, temos paz com Deus, felicidade, bem-aventurança. Não é maravilhoso? São esses os que o Senhor declara felizes, bem-aventurados aqui. Bem, são pessoas que não possuem nada para comprar a salvação, nem mérito. Por quê? Bem, porque o seu orgulho e basófia foi abatido ao chão, rebaixado, humildecido. E ele então começa a clamar a Deus, a partir daquele momento que encara a sua culpa diante de Deus: Senhor, Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você percebe que isso é algo da alma, é algo do caráter, é algo do ser. Ele tem um espírito quebrantado, um coração contrito. Por quê? Porque o seu espírito se humildeceu, se rebaixou.
Deixa eu fazer um parêntese aqui, porque já fui questionado algumas vezes sobre esta palavra humildecer. Ela não existe em língua portuguesa, você sabia? Todavia, no original, para o português, não tem sido usada uma palavra boa, que é humilhar. Porque uma pessoa, ela pode ser humilhada sem ser humildecida, não é verdade? Envergonhada, chacotada, humilhada, sem que dentro seja humildecida, permaneça um orgulho imenso. E Deus pode humildecer uma pessoa, colocá-la no seu estado de realidade, como uma pessoa necessitada, sem ter que humilhá-la. Então, para fazer essa diferenciação aqui, digamos que nós criamos uma palavra aqui na igreja que é humildecer-se, colocar-se nesse estado de pobre diante de Deus. Sabe o que é realismo? Realidade? Realismo é a verdade sobre nós mesmos. É quando nós vemos onde nós estamos e nos colocamos em nossa posição diante de Deus. Pobre, cego e nus de méritos. E no momento em que nós encaramos isso, então nós somos levados àquela fonte de vida. E por isso nós somos bem-aventurados, salvos pela graça de Deus, que nos humildeceu. E muitas vezes nos humilhou para nos humildecer, porque o nosso orgulho era tão grande que só ouvir não nos humildecia. Nós tivemos que ser humilhados e quebrados para ser humildecidos. E outras vezes foi uma percepção do grande amor do Senhor Jesus Cristo, que simplesmente quebrou todo orgulho. E fomos humildecidos sem sermos humilhados. Você percebe a diferença? Assim, volte-se comigo a estas palavras. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Querido amigo, ser pobre em espírito é olhar com santo desprezo para si mesmo. Há uma pobreza interna aqui, uma humildade verdadeira interna. Ser pobre de espírito é reconhecer no coração que Deus é grande e nós somos pequenos, que Ele é tudo e nós somos nada, menos do que nada, pior do que nada. Isso é pobreza de espírito. É reconhecer que não há em nós, por nós, qualquer coisa que nos recomende a Deus, que não foi um traço da minha personalidade que Deus viu e por isso foi atraído e me salvou. Porque isso não seria salvação por graça, seria salvação por retribuição. Eu vi, Ele faria algo, eu retribuo de antemão com a salvação, está guardadinho ali para Ele. Não, nada, nenhuma flor bela de caráter Ele viu em nós, nenhum perfume atrativo de amor por Ele, nada, um cachorro morto, pobre, fétido, acabado ali, e Ele tem que olhar para isso, e Ele decide dar vida a esses ossos secos e salvar pessoas que nada merecem, e lavar e transformar e colocar nela um novo coração, e além de tudo isso, dar a elas o céu e a vida eterna. Felizes, bem-aventurados somos nós. O que é este mundo, esta vida então? Se eles nos roubam, se eles nos perseguem, se eles nos maltratam, se eles mentem sobre nós, regozije, diz Tiago, regozije, diz Pedro, é diante disso, porque nós somos pobres em espírito, porque neste mundo nós somos considerados como nada, mas nós temos a vida eterna. Regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos, bem-aventurados, felizes, diz o Senhor Jesus Cristo. Aqui está. Você não vê muito desta pobreza de espírito no meio cristão evangélico em nossos dias, não é verdade? Quase nada. É o oposto. O que predomina em nossos dias, mesmo no meio reformado, veja, é o culto aos heróis. É tão cansativo e horrendo isso, queridos amigos. Jovens e adultos na internet cultuando pessoas. Este grande pregador, aquele grande fulano, e aquela grande Beltrana, e este grande homem, ele vem lá de fora para o Brasil, eu vou ouvir a pregação dele, eu vou pegar um ônibus, milhares de quilômetros, vou estar lá na minha igreja, eu estou de vez em quando.
que herói! E ele fala assim, igual aquelas pinturas que eu vejo dos grandes pregadores. E sempre aparecem as fotos deles. Culto aos heróis. Você consegue ver alguma humildade de espírito? Me recordo de uma conferência famosa ali em Águas de Lindóia, e um certo pregador de barba branca, muito conhecido no Brasil, foi pregar, e depois que ele desce ali, uma mesa preparada com os livros dele, e a hora dele dar autógrafo. E o povo vem na fila, autógrafo, fotinho, autógrafo aqui para mim. Você vê alguma pobreza de espírito nisso? Eu não vejo nenhuma, querido amigo. Nenhuma. Que é isso? Isso é o culto a personalidades. Pessoas procurando a todo custo se projetar como líderes, como personalidades. E eles querem ter uma opinião e opinar sobre tudo na face da terra. Se cair um grampo no chão, eles têm que opinar sobre isso, mas não porque eles desejam ver a verdade e a santificação, é porque isso vai dar ibope. E o número de likes vai ser fantástico. Será que eu estou sendo irônico? Todos fazem isso? É claro que não. Mas o que nós vemos diante de nós é isso. Culto aos heróis, culto à celebridade, criar um séquito de seguidores, de admiradores. E o foco deles, você observa às vezes, não é tanto a mensagem que estão proclamando, mas sim as suas pessoas. Como eu vou me projetar ao transmitir esta mensagem? Elas estão muito preocupadas com o que a audiência vai pensar deles. Então, eles fazem essa performance de antemão, treinando para se saírem bem na imagem. Querido, eu não estou sendo irônico. São coisas que você e eu, são coisas que você e eu temos visto. Mas não como antes, não é? Você vê isso o tempo todo. E me parece que essa geração de crentes que descobriram as doutrinas da graça, os caminhos reformados, tem sido envenenada por isso. E é culto aos heróis o tempo todo. Onde está essa pobreza de espírito? Se somos salvos, isso deveria estar em nós, e ser mantido e cultivado em nós. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. Pobreza em espírito, veja, pobreza em espírito não é um tipo de medo ou covardia, medo das pessoas, tanto covarde, uma espécie de sujeição medrosa aos ditames das pessoas, tímido em demasia, falta de coragem para lidar com o problema, com o erro, com a maldade, com o ímpio, com o pecado. Não, isso não é pobreza de espírito. Pobreza de espírito também não é uma pretensa humildade. Não é um teatro. Por quê? Porque o pobre em espírito, ele não se vangloria da sua pobreza de espírito. Ele não sacode a bandeira da sua humildade diante dos homens. Ele não faz isso. Ele não está ansioso para que as pessoas vejam que ele é pobre de espírito. Eu quero ser uma pessoa pobre de espírito. Quero que as pessoas me vejam como uma pessoa pobre de espírito. Você já ouviu isso aí? Quero que as pessoas me vejam como uma pessoa pobre de espírito. Tudo que é gravado na memória eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas me vejam. Ele não quer ser pobre de espírito. Ele quer ser visto como um pobre de espírito. Eu quero ser visto como um homem de oração. Ser visto, mas o Senhor Jesus disse: entra no teu quarto e tranca a sua porta, porque você quer que as pessoas te vejam. Eu quero ser visto como uma pessoa que lê a palavra de Deus e ser visto. Onde está essa pobreza de espírito? Que quer projetar sua pobreza de espírito. Esse é o orgulho, não é? O orgulho é terrível. Do que nós temos de nos orgulhar, meus irmãos queridos? Nada. Mas sabe como o orgulho consegue escapar disso? Há pessoas que são orgulhosas de serem orgulhosas. Não é aberrante? O orgulho é um absurdo, como um verme, ele precisa se alimentar de alguma coisa. Onde está essa pobreza de espírito? Oh, eu sou tão humilde, sabe?
eu posso passar fome, posso passar sede, eu estou satisfeito. Qualquer coisa, estou satisfeito. Eu posso dormir do lado de fora de casa, se for o caso, dentro de casa, se for em cima da casa, para mim. Posso ter comida, posso comer carne ou sem carne, posso comer no prato ou sem prato, ou comer o prato se não tiver mais nada. Eu sou assim. Sou essa pessoa humilde de espírito. Humilde de espírito, ele não precisa fazer anúncio que é humilde de espírito. Sua humildade não permite isso, nem sorrateiramente para mostrar isso. É irônico, não é? Que na maioria das vezes, aqueles que fazem muito anúncio da sua humildade são os menos humildes. E às vezes, as pessoas mais difíceis de lidar, cheios de orgulho, somente eles não percebem. O orgulho é assim. E eles demonstram que lhes falta exatamente aquilo que eles querem mostrar que têm. É algo do interior, da verdadeira vida. É um senso da minha pequenez real, da minha pobreza. Sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, eu sou menos do que nada. Pobreza de espírito também não é comodismo mental. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho encontrado pessoas que, sob a pretensa de humildade, elas não avançam na fé. E eu os vejo, isso talvez tenha acontecido com você, em um ano, alguns anos passam, você volta a ver aquele crente, parece que ele não moveu 1 centímetro de lugar no seu conhecimento da verdade. Os anos passam, são as mesmas pessoas no pequeno conhecimento e no pequeno zelo que tem pelo Senhor. Elas não leem, não estudam a fé cristã, não avançam. Mas elas dizem coisas do tipo: eu sou uma pessoa humilde, um crente humilde, eu não me dou a doutrinas, eu não me dou a palavra, estudar a palavra de Deus. Sabe o que importa para mim? O que importa é amar. O que importa é amar, é alegria, alegria, alegria no coração. É isso que é importante, sabe por quê? Tome cuidado, esse negócio de ficar estudando demais vai te tornar um fanático. Eu não quero isso, a letra mata, o espírito aqui dá vida. Assim, sobre pretensa de maior espiritualidade, elas não avançam. Mas deixa-me dizer algo, não é o conhecimento que é perigoso, é uma pequena quantidade de conhecimento que é perigoso. Porque se você tem apenas uma pequena quantidade de conhecimento sobre um assunto vital ou importante, então você está em perigo em confundir, em errar, em pegar o caminho errado. Não é o conhecimento que é perigoso, é uma pequena quantidade de conhecimento que me leva a falar como se eu conhecesse tanto, e me coloca no caminho errado, e manifesta o meu orgulho. Assim, o humilde de espírito, ele sempre reconhece a sua pobreza de conhecimento e ele vem à caixa do tesouro se enriquecer. Ele sabe que não alcançou tanto quanto gostaria, que não tem avançado. Ele não diz a si mesmo: eu sou um crente maduro, eu não preciso ficar lendo a Bíblia, eu já tenho todos os conceitos e ideias de como me comportar, e eu tenho a unção do alto, sabe? Eu não preciso ler, o Espírito vai me ajudar, em qualquer momento eu vou falar, e isso é fantástico. Esse não é um pobre de espírito, isso é um arrogante, um soberbo de espírito, que despreza a palavra de Deus, a pretexto de espiritualidade. Pobreza de espírito não é comodismo mental. Agora observe o que ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, e não bem-aventurados os pobres espiritualmente. Percebeu? Bem-aventurados pobres de espírito e não bem-aventurados pobres espiritualmente. Eu preciso avançar no conhecimento. Verdadeira espiritualidade é aqui, no texto, na palavra de Deus. Ele diz: bem-aventurados pobres em espírito, não espiritualmente. Ser pobre em espírito também não é tentar ser uma caricatura, um cartoon dos puritanos. Essa é outra praga, né, que se espalha no meio evangélico reformado em nossos dias. Para muitos, ser pobre de espírito
Isso é uma tendência, né? Uma tendência sobretudo entre moças e rapazes na internet, no meio reformado online. Ser uma caricatura. Imaginar que ser um crente reformado é copiar os maneirismos representados em certas pinturas e imagens de grandes pregadores. Como eu já mencionei, né? Artificialmente aquela maneira de imitar isso, aquilo, a roupa, o chapéu, o corte da barba. Eu quero ser uma caricatura desse grande pregador. Um dia eu estava conversando com um senhor bem conhecido aqui neste bairro, um espírita, muito dedicado à sua religião e sua obra. Ele sempre disse que queria se parecer mais com Allan Kardec. E um dia ele apareceu com a barba igual a do Allan Kardec, aqui. Eu falei, o senhor está cada vez mais parecido com Napoleão, não é? O nome francês dele. Ele ficou alegre, assim. Eu falei, sem nenhuma malícia nisso. Me arrependo de ter falado, porque agora ele imagina que está no caminho certo. Ser um pobre de espírito não é ser uma caricatura de um reformado puritano. Não é adotar as roupas femininas e masculinas que você viu naquela pintura do século XIX, no jardim, um copo de chá com essas roupas belas, um livro aqui, eu sou um puritano. Não, queridos amigos, é tão infantil, tão imatura a nossa geração. Não é sair falando frases de efeito que eu estou coletando em todo lugar e passando frases de efeito. Isso é pobreza de conhecimento e de virtude. Aqui está a verdadeira felicidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Como você conhece uma pessoa pobre, humilde, de espírito? Bem, eu creio que aquele que é verdadeiramente pobre, humilde de espírito, é uma pessoa que já aprendeu, que já desmamou de si mesmo. Salmo 131 diz essas palavras logo no início. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. É muito difícil para um homem ou mulher desmamar de si mesmo e parar de alimentar o seu ego e parar de viver em torno de si mesmo e tirar o foco de si mesmo e ter uma opinião realista, humilde de si mesmo. É muito difícil isso. Pensar mais nos outros, mais em Cristo e parar de falar que está pensando nele e apenas pensar e viver para ele. Segundo, um pobre em espírito, não me entenda errado no falar sobre Cristo, você deve falar, mas estou dizendo, não fique apenas sacudindo a bandeira, comunhão verdadeira com o Senhor. Aquele que é pobre em espírito, é claro, é um admirador de Cristo, tem uma estima muito grande pelo Senhor Jesus Cristo e vê que todas as suas riquezas e bênçãos nessa vida é porque ele está em Cristo. Ter uma estima muito alta do Senhor Jesus Cristo Salvador e se perguntar sempre, como um crente, como um pastor, quando algo novo aparece, isso está de acordo com a lei de Cristo? Isso irá honrar Cristo? Ele tem uma admiração, ela tem uma admiração pelo Senhor, está preocupado em honrá-lo, é humilde de espírito, minha riqueza está nele. Quando eu penso sobre o meu Salvador, como me comportar, em que ponto estou obedecendo ou não, estou eu tentando, agindo dessa maneira, pobre de espírito age dessa maneira. Ele reconhece que é fraco, que tropeça, assim ele está atento, ele se volta ao Senhor e o seu exemplo. Aquele que é pobre de espírito está sempre descontente com seu estado espiritual, é uma condição, não é? Ele é pobre de espírito. Veja, uma pessoa muito pobre, ela está sempre pedindo, não é verdade? Passa dia, passa noite, passa semana, está ali aquela pessoa pedindo, ela não consegue sair daquele estado de pobreza. Se uma pessoa muito pobre está sempre pedindo, Senhor, eu quero um coração quebrantado. Isso é um pobre de espírito. Eu não me satisfaço, Senhor, com onde eu cheguei na minha obediência e submissão a Ti.
Ele está rogando, Ele está pedindo, me dá uma graça maior aqui, Senhor, nesta área. E há esse traço da minha personalidade que eu tenho lutado contra ele. Senhor, me dá uma bênção. Eu sou um pedinte, eu reconheço a minha pobreza. Ele está sempre pedindo. Me dá um coração mais agradecido. É claro, ele não nega a obra que Deus já realizou em sua vida e todas as bênçãos nesse crescimento espiritual, mas ele continua pedindo por mais. E ele ora da seguinte maneira, essa é a essência da sua oração: pedir, mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, em sua palavra, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração. Ele é um pedinte, porque ele é um pobre, ele precisa, ele necessita, ele é humilde em espírito, ele é pobre em espírito, ele deseja se enriquecer. Quanto mais graça ele tem, mais humilde ele é. Por quê? Porque ele se vê como um devedor a Cristo. Assim, se ele consegue cumprir, ela consegue cumprir alguma coisa corretamente nos seus deveres, ele reconhece logo no coração que essa capacitação foi dada pelo Senhor, ou o impedimento de fazer uma besteira foi dado pelo Senhor, ele logo reconhece, e ele pede mais graça. Ele reconhece em seu coração que Cristo dá graça a quem busca graça, e assim ele busca, que é Cristo quem o fortalece, que ele está vivo sim agora, eu estava morto, mas agora eu estou vivo, mas é Cristo quem vive em mim e me ajuda a viver a vida cristã. Cristianismo é Cristo em mim. Ele serve, mas ele vê o Senhor operando através dele e dá graça a Deus. Esse é o humilde em espírito, não há nada em mim. Poxa, que personalidade eu tenho, como eu consigo sair da situação? Ele está pronto a receber de Deus o que Deus envia, e receber, e abraçar, e aceitar a resposta que Deus envia, não como ele e ela determina que Deus deve responder. Pobreza de espírito é isso. É essa pedra angular, por isso que é o primeiro aqui em Mateus, sobre o qual Deus constrói o caráter de uma pessoa nascida de novo. Ele está construindo essa santificação. E a pedra angular da sua obra em nossas vidas é esta: um senso de minha destituição pessoal. Eu necessito de graça, e isso me leva a rogar por mais e por mais graça. Meu irmão, minha irmã, você e eu devemos trabalhar, e trabalhar, trabalhe muito para ser pobre, porque essa pobreza é a tua riqueza. Você pode, é claro, ter riqueza no mundo e permanecer pobre de espírito. Você não pode ser pobre desta maneira sem receber riquezas verdadeiras. É uma consequência natural. Essa pobreza aqui descrita é a tua nobreza. É a nobreza que você e eu buscamos. É essa pobreza. Pobreza de espírito, humildade de espírito, eleva uma pessoa à presença de Cristo. É claro que sim. Já leu o Salmo 61, versículo 2? Quando o meu coração estiver lá embaixo, abatido, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pobreza de Cristo, de espírito, me aproxima de Cristo. No versículo 3 ele diz: deles é o reino dos céus. Bem, o que um rei possui? O rei possui uma coroa. Aquele que se humilha debaixo da poderosa mão do Senhor receberá um reino e uma coroa. Leia depois Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Reis possuem seus mantos reais, os santos serão vestidos em mantos de santidade. Apocalipse 7, 9. Significa sua glória, santidade e perfeição na eternidade. Reis possuem um trono. O Senhor prometeu que os seus santos se assentariam com eles para julgar as nações. Um rei, ou um reino, é um lugar de grande segurança.
Não temas, pequeno rebanho, diz o Senhor Jesus Cristo, esse pequeno e humilde rebanho, aprove a Deus vos dar o reino de Deus. Bem-aventurados somos nós, felizes somos nós. O reino deste mundo já está passando diante dos nossos olhos. E a soberba e a arrogância dos homens, dos políticos e reis e capitães da indústria, o que quer que seja, o que eles possuem, ricos neste mundo, pobres para com Deus, não possuem nada. Há uma aplicação dupla aqui, não é? Se aplica ao salvo, e se este é o caso, aplica também ao não salvo, e se este é o caso de alguém, deixe-me concluir com isso, fora do reino ainda, porque você não é humilde neste sentido e não reconheceu sua pobreza diante de Deus, você permanece fora deste reino, fora desta riqueza. E se você deseja entrar para dentro deste reino, então você deve baixar a crista diante de Cristo. Napoleão preparou seu túmulo, e para você entrar naquele recipiente lá, aquele ambiente onde está o caixão dele, há uma porta dessa altura aqui. As pessoas precisam abaixar para entrar, por quê? Porque ele, pelo seu orgulho, determinou que todos que se aproximassem dele deviam prostrar-se diante dele. Então, assim, é forçado. Mas a ideia é essa. Eu não posso ter a Cristo como meu abençoador, meu Salvador, que me dá o céu, sem tê-lo como Senhor da minha vida. Não se engane nessa questão. Mas se você for a Ele, então é vida dentre os mortos. Se uma pessoa, antes de se entregar ao pecado, ela sentasse e pensasse racionalmente, será que um prazer temporário como este que eu vou me envolver agora, vale a pena a perda de um reino? Então eu penso que a pessoa pararia para reconsiderar, na verdade. Às vezes, a gente pensa que o maligno ele tem muita diversão observando o povo de Deus. Deve ser muito triste, não é? Para ele divertido. Trocarem as suas almas eternas, a eternidade, por uma migalha de pecado. Mas essa exortação também se aplica, e sobretudo ao crente, que é o humilde de espírito. Há um reino a se entrar, há um dever a se cumprir, há um final desta jornada, há uma coroa de glória, há portais celestiais, há mansões eternas, simbolicamente falando da glória que nós receberemos ali. Assim, faça tudo o que você puder para entrar no reino de Deus e para permanecer nele. Assim, meu irmão, gaste, seja gasto, se empobreça para Cristo. Esse é o espírito desse texto. Às vezes, quando você pensa, eu penso sobre o serviço ou a qualidade do serviço que eu ofereço ao meu mestre. Bem, então eu chego a essa conclusão, que o galardão é vastamente desproporcional ao serviço. E isso é graça. Assim começa o Senhor Jesus Cristo nessas palavras: supremamente felizes sois vós, pobres em espírito, deles é agora o reino de Deus, o Filho de Deus, o herdeiro com Cristo.